Olá a todos, me chamo Cristiano Alves, sou clarinetista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar um pouco da escolha de instrumento, no caso clarineta, boquilha, palheta, acessórios e a relação de tudo isso com o contexto musical, repertório, diversas questões. De início, convém abordar um pouco do conceito que se tem de escola. A escola de clarinetistas, por exemplo, a escola francesa, a escola inglesa, a escola americana, a escola alemã, essas escolas sempre foram caracterizadas muito por questões que passam diretamente pela escolha do material. E é claro que no caso da clarineta existe uma coisa ainda mais determinante, que é o uso de distintos sistemas. Existe o sistema alemão, existe o sistema francês, são os dois mais utilizados. Mais o francês do que o alemão. O alemão se usa muito na própria Alemanha, mas no resto do mundo o que mais se utiliza é o sistema francês. E as escolas sempre tiveram como referência importante os materiais utilizados, né? Em certa medida, existe uma determinação, por assim dizer, do professor em relação ao aluno, do que ele tem que usar, que instrumento comprar, que modelo, que marca. Mesma coisa valendo para os acessórios. Particularmente, eu vejo isso de duas formas. Eu entendo que isso contribuiu enormemente para a sedimentação de um jeito específico de tocar, de uma maneira de tocar, de uma escola propriamente dita, inclusive do ponto de vista artístico, porque os efeitos na prática musical são enormes. Houve essa preocupação, inclusive consistindo com o propósito de uma manutenção de um estilo, de uma preservação e de uma didática que correspondia aos anseios do que se pretendia no ambiente cultural. Hoje em dia esse conceito de escola já está um pouco pulverizado. A gente já vê algo de clarineta francesa na Alemanha, um estilo americano na França, um estilo inglês no restante da Europa. Então não existe muito, como existiu outrora, uma correlação tão específica entre o material e o instrumentista como se via décadas atrás, por exemplo. Eu vejo a coisa com uma preocupação ainda maior, porque no meu modo de ver, em certos momentos existe até uma preocupação, digamos até, de comércio, no sentido de pessoas que precisam prestar contas a empresas, a fabricantes e que determinam que os alunos toquem com esse ou com aquele material, sob pena de não estudarem com eles. E respeito que as pessoas pensem e ajam assim, porque é um direito de cada um fazer o que bem entende, mas cada vez mais, ainda bem, há menos espaço para imposições. E a liberdade precisa reinar. As pessoas precisam tocar com aquilo que elas querem tocar. Se um aluno precisa saber o que o professor pensa, basta olhar o que ele usa. Porque se o professor pode usar o que ele quiser e ele usa aquele material, é porque ele gosta daquele material de uma maneira preponderante. Mas isso não quer dizer que o aluno tenha que tocar com o material que o professor usa. Seja boquilha, seja palheta, seja braçadeira, seja instrumento. É importante entender que ademais, acima de qualquer interesse, há sempre o interesse artístico do aluno, do discípulo, em querer seguir a direção que ele quiser seguir, e a busca e o entendimento do professor de que ele pode ter os conceitos pedagógicos, didáticos, artísticos dele divididos com o aluno, independentemente do material que cada um esteja usando. Alguém pode ter um som mais brilhante, mais escuro, projetando menos ou mais contido, mais redondo, mais aberto, seja como for. Ou o próprio músico pode desenvolver uma forma de tocar que permita ter essa amplitude de possibilidades. Mas não necessariamente uma imposição. Não acredito ser
essa obrigação, algo relativo ao conceito de escola. Eu acho importante deixar o aluno crescer, pensar, exercer a liberdade artística de escolhas, de caminhos didáticos, e tudo isso é possível ser feito com instrumentos, com materiais de maneiras caminhando em vias totalmente distintas. Esse é o meu modo de ver. Porque existem muitas questões envolvidas, desde o gosto pessoal, cada um, o aluno tem o dele, o professor tem o dele, concepções, passando por um alinhamento de estilos. Às vezes o aluno quer ir mais por um estilo de música, e existem tendências artísticas diferenciadas nos alunos, paradigmas próprios que as pessoas têm, e é bom que haja essa certa pulverização, digamos assim, do conceito de escola. E muitas vezes o aluno tem também restrições orçamentárias que não permitem que ele tenha o material que ele gostaria de ter. E é importante entender que às vezes ele não vai ter uma clareta de madeira, vai ter uma de resina, mas é a que ele pode ter. A mesma coisa com o buquilha, ele pode não ter a que ele gostaria, que é mais cara, mas ele tem uma outra, e é com isso que a gente vai trabalhar. É assim que tem que funcionar. As características pessoais também têm que ser observadas, respeitadas, acolhidas, o número da palheta, a constituição físico-muscular do aluno, tudo tem que ser entendido. As palhetas são um capítulo à parte. A gente tem que entender que à medida que elas vão, que a gente vai adotando a pressão ideal que a gente trabalha, o número da palheta no caso, a característica de timbre, o que a gente quer em termos de resultado sonoro, buscar palhetas rigorosamente iguais é uma utopia, porque as palhetas não são e nunca vão ser, não existe uma palheta igual a outra, é muito difícil, mas também tocar com uma palheta número 3, outra 3,5, ou uma muito fraca, uma muito forte, e revezar um dia depois do outro, isso gera mais do que uma flexibilidade, uma dificuldade para o estabelecimento de um paradigma físico-muscular em função de pressões completamente distintas. Então, buscar uma paridade em termos de pressão de palheta a ser utilizada é fundamental. Ter sempre palhetas boas revezando, 3, 4, 5, também é muito importante. Não tocar sempre com a mesma palheta. Ter boas palhetas revezando, mas com uma resistência próxima, que não seja algo que seja muito diferente. Tendo palhetas muito díspares, uma muito fraca, muito forte, mas a palheta está boa, o timbre está bom, mas ela está muito fraca ou muito forte, ou um pouco, é bom guardar também, porque quando se viaja, é importante levar palhetas que vibrem mais ou menos, porque não dá muito certo chegar numa cidade, abrir uma caixa de palheta e sair tocando. Abrir caixa de palheta e sair tocando é sempre difícil. A palheta precisa se acomodar, os poros abrem e fecham, elas encharcam, secam e por aí vai. Então, a gente precisa entender como funcionar bem com um número razoável de palhetas que vão ser trocadas, que vão ser revezadas. É importante, se não der certo, trocar, doar, não jogar a palheta fora. A gente tem muita coisa para fazer com as palhetas, muita gente precisando. Os barreletes, é sempre bom ter barreletes de distintos tamanhos, também viajar com eles, porque a gente pode precisar de um barrelete menor, maior e por aí vai. O instrumento, a gente já falou um bocado sobre a questão da flexibilidade, seja para orçamento, às vezes no peso. Tem gente que gosta de um instrumento não tão pesado, tem modelos que são consideravelmente mais pesados, tem coloridos sonoros distintos, flexibilidades distintas, controle, níveis de controle, o diâmetro interno, tem a câmara francesa, a câmara americana, vienense, e, enfim, além do próprio gosto e das possibilidades, né, que cada um busca. É importante para o músico de orquestra ter também a clarineta em lá, por razões óbvias. O repertório demanda muito, sempre que é possível ter requinta e clarone também é maravilhoso. Enfim, seria bom ter a família toda. A clarineta em dó já é um pouco menos usada, mas também é um instrumento muito interessante de se ter. O clarinete em lá baceto já é menos utilizado, mas é também um instrumento muito rico. E repito, sobretudo em contextos de viagem, é muito importante levar uma gama maior de palhetas e barriletes, para evitar surpresas. Se a gente precisar de uma palheta muito mais fraca, tem, ou muito mais forte, tem.
sem precisar abrir uma caixa nova. A mesma coisa com barrelete. Se tiver com um piano muito baixo, enfim, tiver que usar um barrelete bem menor, tem também. E dificilmente abrir a caixa nova e utilizar dá certo. Então é bom ter essas paletas que já são de certa forma mais usadas e que vão funcionar bem em determinados contextos. É isso, obrigado por tudo, um abraço, tchau, tchau.